Gurizada, o negócio é o seguinte: por que a direção do Inter não levou adiante a possibilidade de contratar o atacante uruguaio Luizito Soares? O jogador voltou à pauta do rival Grêmio. Inclusive, nas próximas horas, uma reunião está agendada para encaminhar o começo de uma negociação. Neste vídeo, eu te conto esta história. Por que os dirigentes colorados, de cara, rejeitaram a possibilidade de contratar um dos maiores centroavantes do futebol uruguaio em todos os tempos? O vídeo é em nome da OneFootball, este baita aplicativo que tu podes baixar gratuitamente entrando lá no link que eu fixei na descrição deste meu vídeo. Tu clica lá e baixa rapidamente, de forma gratuita, o aplicativo da OneFootball. Os caras são realmente muito bem informados. Tudo sobre o futebol brasileiro, mercado de transferências, a sucessão de Tite, as principais ligas europeias, a Champions, o mercado do futebol europeu que vai começar a se agitar agora em janeiro. Tudo isso e muito mais tu encontras na OneFootball. Baita aplicativo, gratuito, como o Menegas, no link na descrição deste meu vídeo. Em nome de OneFootball, eu rodo a vinheta e na volta eu te falo de Luizito Soares. O Grêmio tem reunião nas próximas horas. Por que, afinal de contas, o Inter, de pronto, rejeitou começar uma negociação? O Grêmio tem reunião agendada para as próximas horas e aí há até uma dúvida se acontecerá ainda na noite desta quarta-feira ou ao longo do dia de amanhã, quinta-feira, com os representantes de Soares e com a participação do jogador. Bem provavelmente não presencial, mas através do sistema de reuniões online, por aplicativo. O Soares estava nas Ilhas Maldivas, mas já está de retorno com a família ao Uruguai. E a reunião vai acontecer nas próximas horas. O Grêmio quer saber da vontade do jogador, de por que ele não vai mais para a Major League, para o futebol dos Estados Unidos, e quer saber se ele realmente aceitaria a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Há muitas informações desencontradas, vazando nos últimos dias, de que ele não quer jogar no futebol brasileiro, de que ele tem proposta do futebol mexicano, que seria a sua preferência, ou de que ele gostaria de aguardar mais algumas semanas para uma nova proposta do futebol norte-americano. O Grêmio quer ouvir do jogador e, a partir daí, encaminhar ou não uma proposta, que será muito semelhante àquela proposta que o Grêmio fez na gestão do presidente Guerra, ainda como candidato. O Grêmio, na época, tinha 2 investidores, agora tem 1, o resto o Grêmio bancaria. A questão é que, antes disso, na última sexta-feira, o Luizito Soares foi oferecido ao Internacional. Informação do repórter da Rádio Bandeirantes, Diogo Rossi. Primeiro foi oferecido ao Inter, que de pronto rebateu e rejeitou a possibilidade de levar adiante. E ao Internacional foi dito, inclusive, por representantes do Soares do Brasil, que, olha, então nós vamos voltar a negociar com o Grêmio. 3 são os motivos e eu fui nos últimos dias, fui lendo, fui pesquisando, fui buscando informações dos motivos que fizeram com que o Internacional sequer discutisse internamente o assunto. O primeiro, o Internacional determinou, já ao final do Campeonato Brasileiro, um perfil de busca de reforços para este ano. E este perfil indica numa redução na média de idade da equipe. Ah, mas o Inter contratou o Mário Fernandes. Foi um negócio de ocasião. Foi um negócio de oportunidade. O Mário Fernandes, zagueiro, lateral, tem 32 anos e o Internacional, e especialmente o Mano Menezes, entenderam que a versatilidade do jogador será útil. Mas o Internacional, por exemplo, não deverá permanecer com o Tyson, que agora em janeiro completa 35 anos. O Internacional também está se acertando com o Atlético Mineiro para vender para o Clube Mineiro Edenilson, que completou nesta semana 33 anos. A ideia do Inter é renovar a média de idade e trazer jogadores numa faixa, digamos, de maior ambição. Aquele jogador que ainda não é consagrado e que ainda quer conquistar o seu espaço no cenário brasileiro, ou mesmo ainda ambiciona uma transferência para o milionário mercado europeu. E a gente sabe, este não é o perfil, o objetivo, a ideia de Luizito Soares, jogador já consagrado, um dos maiores atacantes uruguaios de todos os tempos, é uma estrela.
Jogador que vai completar, o Luizito Soares, 36 anos agora em janeiro. Então este é apenas um dos motivos. Outro, a questão do alto investimento. 1,5 milhão, 1,5 milhão por mês. Colocando na nossa moeda, 1,5 milhão por mês. 18 milhões por ano. Vai mais do que isso com impostos, com 13º. Vai passar tranquilamente de 23, 24 milhões de reais por ano. Contrato de 2 anos, que é a tendência que queira o Luizito Soares. Para um jogador que agora faz 36 anos, o Internacional entendeu que ele não teria o perfil, ainda que no Beira-Rio há muito respeito pelo futebol e pela história de Soares. Então, primeiro, a idade, associado a isso, os valores. 1,5 milhão de reais por mês. Vai chegar a 18 por ano, com impostos, com 13º, vai passar de 22, 23 tranquilamente. Terceiro ponto. O Internacional entendeu de cara que estava sendo utilizado, isso é muito comum no futebol. Ah, mas e o Mário Fernandes, Menegas? Quando o Mário Fernandes foi levado para o Internacional, foi dito que o Grêmio já havia desistido do negócio. Vocês lembram que o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista no Donos da Bola, muito preocupado com esta relação de clubes, alguns que acabam subindo o valor de jogadores de outro, mesmo que não queiram contratá-lo, que vão lá, perguntam, sondam, para que um terceiro não contrate? Aquilo ali, eu acho, uma leitura minha, foi uma crítica especial ao Flamengo. Mas o Internacional não quis fazer parte desta jogada que é comum no futebol, desta estratégia, ou seja, não ofereceu o Inter entra, depois ao mesmo tempo já oferece ao Grêmio, e aí se cria um leilão, se cria um Grenal, e sabe que ninguém quer perder Grenal nem de contratação de jogador. E tem o episódio de Mário Fernandes, que não foi bem uma espécie de Grenal, foi um Grenal de versões. Se o Internacional entrasse nesse leilão, o Inter estava entendendo que estava se intrometendo no negócio do Grêmio, sabia que o jogador ali na frente seria oferecido ao Grêmio e que o preço subiria. Mas há uma conta a ser paga nisso. Ou pelo Grêmio ou pelo Internacional, se efetivamente a gestão Guerra tiver êxito na contratação do jogador, e eu acho que é bem possível, sim, que o Grêmio tenha êxito, desde que esteja disposto a pagar este 1,5 milhão por mês. Se o jogador der certo no Grêmio ao longo de 23, a direção do Inter será cobrada. E todo mundo sabe que o Inter, além de estar buscando um centroavante, o Inter precisa de um atacante para a exigência que terá nesta temporada, a busca incessante por um título, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Inter tem apenas o alemão. O Mikael tá aí, mas a gente nunca sabe qual é o peso que ele vai apontar na balança. E o Brian Romero tá indo pro Tijuana do México. Então, se o jogador der certo no Grêmio, a direção do Inter será cobrada. Olha, o Luizito foi oferecido e vocês nem quiseram abrir negociação. Se o jogador der errado no Grêmio, o inverso acontecerá. Puxa vida, por isso que o Inter não quis. O Inter estava certo em não querer o Luizito Soares e o Grêmio acertou. Minha opinião, acho que o Luizito Soares tem plenas condições de, Renato encaixando o time, dar uma boa resposta. Principalmente se o Michael vier, que é um jogador de lado, e eles podem ter uma combinação interessante. Apesar de ter aí 36 anos a ser completados agora no final do mês de janeiro, acho que ainda dentro de campo ele ainda pode agregar um espírito competitivo e uma qualidade técnica para fazer a diferença no time do Renato. Se ele jogar no Grêmio, se ele acertar vier desembarcar na arena, a direção do Inter será cobrada se ele der certo, e a direção do Grêmio será cobrada e a do Inter elogiada se por acaso ele der errado. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, deixando o like. Esta é a gangorra do futebol gaúcho. O OneFootball, o aplicativo que tu baixa gratuita, apoia este meu vídeo. O link para que tu baixe o aplicativo da OneFootball está na descrição deste meu vídeo. Clica lá, baixa o aplicativo. Tem muita informação, tem muita matéria especial, tem muita coisa bacana, mercado de transferências, principais ligas europeias, a Champions, tudo isso e muito mais na OneFootball. De novo, é gratuito o aplicativo e os caras são feras. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.